CBN Bate-Papo. Sua saúde. Chegou a hora de falar de meditação para crianças. A nossa convidada é a pedagoga Luana Portela. Luana, bem-vinda ao CBN Bate-Papo. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês, bom dia a todos. Bom dia. Luana, quando a gente fala em meditação, já é um assunto meio complicado para alguns adultos, né, que não têm essa prática, porque os próprios adultos dizem: para mim é muito difícil ficar parado, sem pensar nada, me concentrar, sempre vem alguma coisa na minha cabeça e eu sou muito inquieta, enfim. Quando a gente passa isso para a criança, eu imagino que seja um pouco mais difícil, pela energia em si da própria criança. A criança sempre tem muita energia, quer brincar, quer participar, quer interagir o tempo inteiro. Como é possível colocar criança, fazer as crianças meditarem? Olha, de início talvez seja complicado para eles, mas é um tempo muito curto, na verdade, de adaptação, porque o que a gente percebe hoje, até estando na área de educação, é que a criança vive muito da agitação do adulto. De fato, ela tem muita energia, mas essa energia pode ser direcionada, pode ser conduzida, né? Na escola nós desenvolvemos essa meditação durante 30 minutos, depois eles estão ali, como qualquer outra criança, usando a energia para as atividades, as brincadeiras, mas aquele momento ali dos 30 minutos eles respeitam porque compreendem a importância, de início mais pelo laço afetivo que tem com o adulto que está conduzindo. A gente sabe que a afetividade permeia muito isso. E em casa, essa autoridade, né, que tem esse laço, seriam os pais, né, a mãe e o pai, que conseguem também conduzir se proporem a fazer também, porque tem isso, eles precisam observar o adulto fazer, para ter como exemplo aquilo. Então, não vemos na nossa prática a criança como agitada, sim como alguém que tem muita energia, precisa ser conduzida, e que a agitação é muito fruto da vida que o adulto leva hoje. Então, a criança observa o pai entrando e saindo de casa, aí no trânsito irritado, e ele leva muito disso para a escola também. Por isso a importância da meditação ser no início da manhã, porque é o momento em que eles vão desacelerar e estar aptos para o aprendizado também. Entendi. Isso no início da manhã, então, é fundamental para poder que o final da manhã e o dia continue com tranquilidade, Exatamente. né? O lado está hiperconectado, que todas elas estão, né? Estão em todos os lugares, em todas as plataformas. Isso influencia muito a esse lado estressante da criança, e a meditação é bem-vinda, Luana? Sim, já tem muitas pesquisas, né, que apontam que os jogos, os games e as redes sociais têm gerado muita ansiedade nas crianças, porque elas estão sempre pensando em estar nessas redes e nesses videogames. E isso gera nela ansiedade de querer chegar ao momento em que vão poder estar com aquilo. Como está sendo feito de uma forma um pouco sem limites também, então isso aumenta a ansiedade neles, reforçando a importância do trabalho da meditação, que é um momento onde eles vão viver o presente. Então, não é não pensar em nada, porque para eles ou para o adulto é complicado. Seria direcionar os pensamentos. Então, eles estarem atentos ao aqui e agora, que o game leva muito você para uma realidade, né, uma dimensão mais, né, ilusória, que você não vive o presente. Então, muitas vezes a criança se torna aquele avatar ou aquele personagem ali e esquece de quem ela é. Tipo, ele termina de jogar e continua o avatar. As brincadeiras mesmo, a gente vê que as crianças que jogam jogos mais violentos levam isso para o dia a dia, né? Na escola a gente tem muitos esses exemplos deles. Então só reforça mesmo a importância de se fazer um trabalho como esse. Como é a rotina deles? Eles chegam na escola e aí é a hora da meditação antes das aulas começarem? Assim? Isso, todos os dias, já há 20 anos, né? Desde 1996, a escola desenvolve esse trabalho. Então, de 8 a 8h30. Os alunos de 2 anos até os adolescentes de 14. Os adolescentes estudam no turno da tarde. A mesma prática é feita às 1h30 quando eles chegam. E aí, no caso do Fundamental 1, a educação infantil são os 30 minutos de meditação mesmo. No caso dos meninos a partir dos 7 anos, antes de iniciar a meditação, tem um alongamento do corpo, por conta dessa energia que estamos falando. Então, eles aprendem primeiro a dar atenção ao corpo, depois eles vão fazer um exercício de concentração, percepção, a gente chama de projeto conectar, são atividades que conectam eles, né, com a essência, com o ser deles mesmo, e aí em seguida eles estão prontos para a meditação.
justamente para esvaziar os pensamentos, conseguir focar mais, e agora sim eles conseguem interiorizar com maior facilidade. E esse trabalho feito na escola, ele pode, por exemplo, desenvolver em casa, sozinho, sem problema? Com certeza, e a maioria leva, porque como é todo dia eles desenvolvem isso. Então eles memorizam as palavras que a professora traz, porque a meditação ela é conduzida. Então a prova vai dando os comandos, né, de dar atenção à respiração e agora aos pensamentos. Então eles memorizam a sequência e levam para casa. Querem baixar a mesma música que a prova usa na sala. Então tem muitos relatos de mães que colocam as músicas em casa e eles meditam sozinhos ou às vezes com os pais também. Trazem os pais para a prática da meditação também. Quais são os benefícios práticos, assim, tanto na sala de aula, pós-meditação, quanto para a vida deles, né? Em termos de comportamento social, entre, né, na rua, com os amiguinhos do prédio, a própria família, enfim. Nós temos na escola 3 núcleos de pesquisa, na verdade são 9, mas 3 que desenvolvem um trabalho específico com esse tema, que são os núcleos de conscienciologia, genealogia e inteligenciologia. E nós já temos assim muitos resultados com relação ao comportamento deles a partir do momento em que começam a realizar a meditação. E além da questão que é mais óbvia, né, da pessoa se tornar mais tranquila, de se tornar mais concentrada para o aprendizado, então a gente nota que logo quando termina a meditação é o melhor momento para se inserir um conteúdo novo, abrir a janela, né, de um novo assunto, um novo tema. Eles estão muito, muito receptivos. Além disso, já temos também pesquisas que apontam, a ciência hoje já traz, na verdade, nós só comprovamos com a nossa prática, que é um exercício, uma prática, que estimula muito uma região cerebral, que é o córtex pré-frontal, que é muito responsável pela tomada de decisões, o cálculo das consequências, você conseguir ter maior controle inibitório. Então, são coisas que a criança não tem muito e o adolescente, por uma questão fisiológica mesmo, não é porque eles não querem. E a gente percebe que essa prática vai trazendo para eles esse maior controle na tomada de decisão e nas relações. Então, diante de um acontecimento, eles já conseguem parar, dar mais atenção. Então, na sala de aula para o aprendizado também, tem muitos conflitos, né, que envolvem a sala de aula entre eles, porque eles estão no processo de construção de regras mesmo, né? O desenvolvimento moral deles está em processo. Então, acontece uma situação que geralmente atrapalha muito o aprendizado, porque eles querem parar ali para resolver. Começam a ficar mais espessas, né? Demorar mais de acontecer essas situações de conflito. Quando ocorrem, eles já se resolvem sozinhos, então uma autonomia maior nessa questão, justamente por esse exercício do córtex pré-frontal que acontece. O que é que acontece? A amígdala cerebral, que é responsável pelas emoções, acaba perdendo, vamos dizer, a força diante do pré-frontal e ele consegue agora, de uma forma mais racional, lidar com as emoções. Gente, isso é maravilhoso. Surreal, né? É incrível, porque a gente vê legal. Adulto que não tem essas amígdalas. Exatamente. Que tem algum problema aí, que não consegue também. Adulto que não consegue Isso. lidar com os problemas, com as dificuldades, que se desesperam rapidamente. Isso. E quando você vê crianças já sabendo lidar com isso, são crianças adolescentes mais conscientes, né? Exatamente. De que tudo tem uma solução, não precisa se desesperar. Exatamente. Vamos avaliar e ver. São crianças adultos quase. E o interessante é que são crianças. Então, se você chega no horário do intervalo, nota que é todo mundo criança, tá todo mundo ali brincando, mas o lado humano realmente mais desenvolvido. Então, acontece qualquer coisa, todo mundo que frequenta a escola, visita, percebe. Os pais dão esse relato, que eles conseguem ver o outro de uma forma mais esclarecida. Muito bom. Porque as emoções não estão tão dominando o ser. E esse comentário que você traz do adulto demonstra que é um adulto que não foi educado para isso. Porque às vezes a gente quer exigir do adulto uma coisa sem ter dado a ele antes, né, essa condição de desenvolver essas potencialidades, como o controle também das emoções. E aí, de fato, a gente vê muitos adultos hoje que não conseguem, Acho né, que lidar até com como isso. você falou, pelo próprio exemplo, né? A gente Isso. é uma nova geração, completamente diferente. A cada ano que passa, a gente Comportamento vê bem diferente do comportamento diferente de adultos, de adolescentes, de crianças. Porque antigamente a gente jamais pensaria em crianças tão conscientes disso tudo, né? Nunca se imaginou isso. Agora já pensa-se nisso, já está praticando Verdade. esse novo movimento. Então, acho que a tendência é melhorar, né? Melhorar cada vez. Ô, Luana, tem uma idade mínima? Olha, eles entram na escola normalmente com 2 anos, às vezes um pouquinho antes.
E aí, para cada sala, claro que é uma realidade diferente, né? 2 anos, eles já não conseguem ainda fechar completamente os olhos, mas se você entra na sala, ninguém conversa, tá todo mundo sentadinho, respeitando. A Pro tá lá fazendo e eles não saem do lugar. Então, pelo exemplo, ao passar dos anos, eles já começam a fechar os olhos. E aí, quando entra na fase da pré-adolescência, eles querem participar. Então, aí eles conduzem muitas vezes a meditação. Então, aí vem os combinados, né? Para que eles se envolvam também nesse processo. Como é o retorno dos pais com vocês, Luana? Do tipo, melhorei até o próprio adulto, né? Que passa a ter uma nova rotina de meditação em casa, de que, como você falou, é o exemplo do pai que tem muita energia, que está muito apressado, enfim, com tudo. E que a partir desses exemplos com os filhos, com as crianças que estão trazendo esse exemplo da escola para casa, você tem esse retorno também de mudança de comportamento dos pais a partir desse processo de meditação dos filhos nas escolas? Temos sim, eles comentam muito, principalmente dos momentos de conflito em casa, da criança querer que eles meditem naquele momento. Não vamos meditar para resolver. Então, quando vê pai e mãe brigando, eles já trazem essa questão. E as mães comentam, né, do melhor desempenho delas até no trabalho, mesmo as que fazem faculdade, as que levam mais a sério essa questão. E muitas crianças que não conseguem trazer o adulto acreditam que são exemplo. Então, essa semana mesmo a mãe comentou que não pôde ir, estava cozinhando, a filha disse, não tem nada não, eu vou sozinha. E aí foi, botou a música e sentou. Então ela acredita que é exemplo para a mãe também, né, diante disso. Ô, Luana, eu estava vendo aqui alguns mitos, eu queria que você comentasse, por exemplo, tem gente que acha que não está funcionando porque não percebe mudanças imediatas. Elas não são imediatas, né? De forma nenhuma, é uma prática, né? Toda a prática é exercício. Então você precisa fazer durante muitos anos. Eu estudei na escola, né, na Ananda, fiz meditação desde os 7 anos e de fato não é logo no início que você percebe a diferença. O ser já começa a sentir algumas pequenas mudanças, mas socialmente falando, para chegar no nível comportamental... Há um tempo ainda a ser conquistado, né? É um exercício mesmo. E, por exemplo, para uma pessoa que quer fazer a meditação, até por prazer, existe uma periodicidade? Com quanto tempo? Quantas vezes por semana? Existe isso ou não? Olha, o ideal é que seja diário. Diário. Mas, se não for possível, que você determine na sua rotina e siga aquilo que você determinou. Então, se eu vou fazer 3 vezes na semana, que eu faça, que se torne um ritual mesmo. Porque o corpo e a mente começam a entender o valor disso. Então, a mesma coisa que a gente faz com as questões mais materiais. Então, ir ao médico, beber água, né? Tem gente que coloca alarme para lembrar de beber água. Então, essa mesma preocupação tem que haver também com essa questão mais moral, né? Desse desenvolvimento mais moral. Você falou sobre a hora do recreio e eu lembrei que muitas vezes a volta do recreio é complicado para muito professor, né? Porque você controlar as crianças que voltam com aquela energia inteira da hora do recreio, que vai jogar bola, vai brincar, enfim, eles estão muito agitados no sentido de excitação mesmo pelo movimento, né, do corpo na hora do recreio. Nesse retorno, também é indicado fazer uma parada dessa, não a meditação em si, mas uma parada, ou essas crianças que fazem essa meditação no início da manhã, quando voltam do recreio, já tem essa consciência de que agora acabou, vamos abaixar um pouco essa agonia toda porque é a hora da aula. Como que é? Existe uma diferença dessas crianças que fazem a meditação e que não fazem para a volta do recreio? Eu teria que ver uma outra realidade, porque eu estou lá desde sempre, mas na verdade, assim, eles retornam agitados, sim. Né? Depois do intervalo, muitas novidades, é o momento da troca deles, né? De experiências. Não dá tempo de fazer uma nova meditação, mas um exercício de respiração. E uma questão interessante também, que serve para todo educador, que é pai e mãe também, né? Avô, tio, é você dar à criança conhecimento sobre ela. Então, a criança e o adolescente precisam entender quem eles são. Então, até o fato de você explicar, vocês estão mais agitados agora, por quê? Foram para o intervalo, e aí trazer a ciência, porque eles gostam muito da ciência, explicar o que é que acontece no corpo, que faz com que eles voltem assim. Então, o que é que eu noto? Quando a criança toma conhecimento de quem ela se domina melhor. Então, ela vai chegar agitada e ela mesma vai dizer, eu estou assim por isso, por isso, por isso. Então, ela já começa a se acalmar mais. E isso a gente vê também com os adolescentes. Temos a prática de ensinar a eles sobre o cérebro adolescente, né? As mudanças do cérebro adolescente. E isso também surte bastante efeito. Engraçado você falar isso, porque muita gente acha que por ser criança, ela não precisa saber tudo, né?
ter consciência de tudo. O discurso normalmente não é esse. Não adianta eu explicar porque ela não vai entender, é só uma criança. Como é que eu vou explicar a ciência, a biologia do corpo para ela entender qual é o processo que está acontecendo? Então, o discurso é outro. O discurso é vamos apresentar a realidade, claro, com termos, palavras acessíveis para aquela criança, para que ela tome essa consciência. Né? Exatamente. Né? E eles compreendem tudo. E uma questão interessante é que você, no futuro, compreende algo porque você tem bagagem. Então, se for apresentado para a gente agora mesmo um idioma novo, você não vai entender de início porque você não tem bagagem. Então, espera-se muito do mais velho sem dar ao mais novo. Então, por mais que você vá conversando com a criança pequenininha, achando que ela não está absorvendo, mas ela está criando bagagem. E no momento em que se abre a janela da oportunidade, que é o momento correto daquilo acontecer por maturidade e maturação, né, também, elas conseguem entender com maior facilidade porque tiveram recurso interno para isso. Numa sala de aula, a questão da idade tem algum fator determinante? Tem que ter mais ou menos a mesma idade para poder pegar uma coisa mais concisa, digamos assim, ou não? Independe de idade, pode ser com mais uma criança de 2, outra de 4, outra de 6. Você fala com relação à meditação? Isso, no momento da meditação. Pronto, nós temos uma experiência na escola, de segunda a quinta eles fazem em suas salas, somente com as crianças da sua turma. Certo. Mas na sexta-feira nós reunimos eles no saguão da escola. Ah, legal. Todos eles com todas as prós. E flui da mesma maneira. Inclusive a nossa prática é misturar eles, não sentar um da mesma turma com o outro, para justamente ter essa nova relação. E um servir de exemplo para o outro também. Então, o mais velho se sente muito responsável, o menor também quer ser responsável. Então, é uma prática também que surte muito efeito. O início de tudo é explicar para ela o que é a meditação, Luana? Sim, no início do ano, até porque recebemos muitas crianças novas a cada início de ano. Então, através de vídeos, de música, né, de tudo que seja da linguagem mais infantil, demonstramos o que é meditar, qual a importância e os passos, né, da meditação também. É comum esse tipo de atitude por parte das escolas, aqui em Salvador pelo menos, de ter essa iniciativa de fazer a meditação das crianças, ou não é algo relativamente novo? Olha, eu tenho a informação de algumas escolas que têm buscado, né, já praticar, até porque é um tema que agora tem sido muito procurado, as pessoas estão despertando bastante para isso. Agora, não conheço um trabalho sendo feito há tanto tempo, assim. Mas já tem, sim, instituições preocupadas com isso, com a meditação. Em termos de absorção do conhecimento, né, da informação, daquela matéria, isso também as pesquisas já apontam uma melhora, né? Essas crianças, elas têm uma absorção melhor? Sim, esse núcleo que eu falei para vocês, o de genealogia, realizou uma pesquisa em termos de notas mesmo, com relação aos boletins. E aquelas crianças que meditam há mais tempo, que chegam no horário, que é também um pedido que fazemos à família, para que não se atrase. Então, aqui consegue chegar no horário e consegue realizar a meditação os 30 minutos, no final do bimestre, né, no período de avaliações, apresentam melhores notas. E no decorrer também a questão processual, percebemos uma melhor absorção do conhecimento. Para os pais que estão ouvindo a gente agora, que, por exemplo, as crianças não fazem a meditação na escola, não tem essa conduta, que eles querem que essas crianças façam em casa, por exemplo, qual seria a orientação para eles? Um melhor horário? Como seria? Ligar uma música? Botar no chão, na cama? Enfim, como seria isso em casa? Olha, os relatos que eu tenho das famílias é que no período logo inicial da manhã ou no momento de dormir, é uma prática que eles têm que funciona. O primeiro passo é o exemplo, como eu trouxe. Então, o pai primeiro vai precisar entender um pouquinho de meditação, né, pesquisar. Tem muita coisa hoje, tem muita forma de meditar. Encontrar aquele que ele mais se identifica e começar a fazer. Porque para a criança é muito fácil, é tudo muito tranquilo. A questão está mais nas nossas mãos mesmo. Os pais que têm mais dificuldade. Isso. E aí, através do exemplo, eles acabam realizando também. Em relação a doenças, a meditação pode trazer, digamos assim, soluções, por exemplo, no campo psicológico da depressão, digamos? Eu acredito que sim, justamente por essa influência que eu trouxe no córtex pré-frontal. Então, já li alguns materiais, temos também alguns parceiros que trabalham lá na escola com a gente, que fazem pesquisas com meditação.
E tem tudo para que, de fato, auxilie pessoas que tenham problemas como Porque a esses. meditação ajuda, como você falou, a melhorar a autoestima, né? Isso. Você eleva a autoestima, que é um fator que potencializa, digamos assim, afastar de vez a depressão, Isso. né? E o controle também dos pensamentos. Sabemos que hoje muita coisa é criada pelo pensamento, né? Até muitas doenças são fruto desse descontrole, né? De você não conseguir coordenar bem a questão psíquica e acabar mesmo sentindo aqueles sintomas como resultado disso. Uhum. Já que Lula tocou nesse assunto, eu acho importante que algumas vezes a gente fala sobre esse assunto aqui no bate-papo, de crianças, por exemplo, com hiperatividade, né, que tenham algum problema comportamental. Elas também são capazes e há uma melhora também nesse tipo de comportamento dessas crianças? Com certeza, temos vários casos. Agora, precisamos não ser imediatistas, porque em educação ainda achamos que o resultado tem que ser imediato e ele é a longo prazo. Então, é você dar recurso a essa criança e esperar que ela consiga, aos poucos, no seu ritmo, dar esse resultado que tanto esperamos. Mas acontece. Temos muitos casos na escola de crianças que chegam até com diagnósticos e depois os próprios profissionais retiram esses diagnósticos porque percebem que estava precisando mesmo era de um estímulo diferente. Mas então é possível. É possível. Com um pouco mais de paciência. Isso. Né? Essa pessoa, por exemplo, consegue interferir no processo de meditação, enfim, de uma turma inteira, quando ela é uma criança com um pouco mais de dificuldade de concentração, enfim, ela consegue interferir na rotina dessa turma ou a turma consegue influenciar ela para que siga pelo melhor caminho? Pode ser que no início do ano você tenha essa dificuldade, né, inicial, mas quando a turma como um todo se envolve, eles como conduzem a prática, então acaba que eles vão conscientizar aquele que não está realizando. E aí eles entre eles acabam se educando mesmo, né? É como se fosse a maioria que vence, né? Exatamente. Não atrapalhe nossa brincadeira aqui, Exatamente. porque essa brincadeira é séria, né? Entendi. Luna, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu queria muito agradecer aqui a sua presença no nosso bate-papo e pedir que você dê um conselho, um recado para os pais sobre a importância da meditação e de que eles deem um exemplo para as crianças, já que o caminho mais fácil é esse, né, do que o contrário. O que eu tenho para trazer para as famílias é que precisamos, de fato, hoje dedicar tempo a nós mesmos. Uma prática que nós temos muito na escola, através também de uma disciplina que temos, Iniciação à Consciência, é o estudo do autoconhecimento. Então, hoje dedicamos muito tempo ao trabalho, né, a questões mais profissionais, de lazer, inclusive, mas não dedicamos esse tempo para refletir sobre quem somos, qual o nosso papel, e não subestimar a criança, porque ela é capaz de fazer reflexões profundas e o resultado desse indivíduo lá na frente é um diferencial. Então, nós precisamos investir para colher frutos mais na frente. Agora, claro, essas crianças vão exigir mais de seus pais e é bom também para que eles cresçam, né, enquanto pessoas. Então, precisamos parar um momento do nosso dia para dar atenção a isso, e a meditação é uma das melhores formas, né, de realizar. Com certeza. Bacana, Luana Portela, pedagoga, muito obrigada por sua presença aqui e as portas estão sempre abertas para as novidades das nossas crianças. Foi Obrigada. Foi ótimo, um grande abraço.